Boa noite, meu nome é Ronan, eu sou estudante da FATEC Zona Leste e hoje vou fazer uma apresentação sobre o algoritmo de ordenação Insertion Sort. Bom, primeiro, então, dado um vetor, nós dizemos que esse vetor ele está ordenado quando os valores retivos em suas variáveis estão em ordem não decrescente, ou seja, cada elemento ele é maior ou igual ao elemento anterior. Então, no exemplo, temos na primeira linha um vetor não ordenado, né? Todos os elementos ali, nem todos são maiores ou iguais ao anterior. E no de baixo nós já temos um vetor ordenado, onde cada um dos elementos então é maior ou igual ao elemento anterior. E aí, o que consiste a ordenação de um vetor? Seria é muito comum precisarmos reorganizar os valores de um vetor para transformá-los em um vetor ordenado. Isso pode ser necessário para fazer a elaboração de um ranking ou simplesmente para facilitar uma busca por valores específicos dentro de um vetor ou de uma massa de dados, né? Para fazer essa ordenação, nós temos vários algoritmos já criados, cada um com a sua especificidade, sua complexidade. E hoje nós vamos trabalhar com um deles, que é o Insertion Sort. Tudo bem? Mas antes de falar do Insertion Sort, vamos falar sobre o que seria uma troca de variável. Então, para fazer esses algoritmos, todos eles usam a troca de variável, que seria a troca de elementos dentro de um vetor durante o processo, né? Então, para a gente poder organizar esse vetor e fazer essas trocas, geralmente a gente poderia pensar em fazer essa troca direta, né? Trocar A por B e trocar B por A, mas quando a gente faz isso numa linha de código, isso vai dar um pequeno problema, porque A vai assumir o valor de B, e aí quando B for trocar pelo valor de A, na verdade o A vai estar com o valor de B e B não vai ser alterado. Então, por exemplo, se o A começar com o valor 7 e B começar com o valor 8, fazendo a linha A recebe B, então o A vai passar a ser 8, né? E fazendo a linha B recebe A, como agora o A vale 8, o B continua a ser 8. Então não houve ali uma troca de valores entre as variáveis A e B do meu vetor. Tudo bem? O que a gente precisaria fazer? Então, para fazer essa troca, nós criaríamos uma terceira variável, uma troca, uma variável auxiliar que vai receber primeiro o valor de A, e aí finalmente A recebe o valor de B, e B vai receber o valor que for armazenado nessa variável auxiliar. Tudo bem? Então, por exemplo, no exemplo anterior que a gente tinha, se o valor inicial do A é 7 e o valor inicial do B é 8, se essa variável troca auxiliar receber o valor de A, então ela vai receber 7. O A vai receber o valor de B, o B é 8, né? Então agora o A recebe o 8. E depois, na próxima linha de comando, o B vai receber o valor que está na variável troca. Então, como na variável troca tinha o 7, então a variável B agora vai receber o 7. Então, finalmente, os valores de A e B foram trocados entre si. Então, essa variável auxiliar, né, ela ajuda na troca de valores entre essas duas variáveis. Isso vai ser muito útil na hora da gente ordenar o nosso vetor. Tudo bem? Então, o que consiste o algoritmo então do Insertion Sort? O Insertion Sort, a ordenação por inserção, consiste em ordenar os elementos iniciais de um vetor e inserir cada novo elemento na posição correta da parte já ordenada. Então, se eu tenho um vetor de 3 de tamanho 3, aí eu quero inserir um quarto elemento, nós vamos fazer isso com o Insertion Sort, tudo bem? Já inserindo esse novo elemento na posição correta, e aí o novo vetor já vai estar
ordenado. Esse método ele é bom quando o nosso vetor já está quase ordenado, então está quase na posição correta, ou quando nós vamos adicionar poucos elementos ao vetor ordenado, né? Então, se ele já está ordenado, vai receber poucos elementos, o insertion sort é uma boa opção. Mas o que ele faz de fato? Nós vamos fazer inserções dos valores a partir do segundo elemento na posição correta dentre os valores que já estavam ordenados. Então, para isso, comparamos o novo elemento com o anterior e trocamos caso estejam na ordem correta. A gente vai continuar esse processo e vai parar apenas quando o elemento anterior estiver na ordem certa, ou se não houver mais elementos anteriores. Tudo bem? Então, na prática, como é que ele vai funcionar? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui no vetor n, que ele não está ordenado, né? 94, 43, 29, 95 e 85. O que a gente vai fazer? A partir do segundo, nós vamos fazer as comparações com o anterior. Tudo bem? Então, na primeira linha, nós temos o vetor inicial, onde o n0, vamos considerar que ele já está ordenado, que é o 94, e vamos comparar então com o n1. Então, comparando n1 com o n0, o 94 é maior que o 43, então a gente faz a troca de posição. Então, o n, agora eu tenho o n0 e o n1 ordenados. E agora, então, acabou a primeira iteração. Na segunda iteração, nós vamos comparar então o vetor ordenado já 43, 94, n0 e n1 com o elemento n2. Né? Então, comparando o n2 com o n1, o 94 vai ser maior que o 29. Então, a gente vai trocar a posição do 29 e o 94. Então, agora nós temos... Agora a gente vai comparar o n1 com o n0. Então, 43 é maior que o 29, então a gente vai trocar os dois de posição. Então, terminou. O n0 é o último, né? Não tem mais com quem comparar. Então, essa iteração já acabou. Então, eu tenho que n0, n1 e n2 já estão ordenados, como a gente pode ver, 29, 43 e 94. E a gente vai para a próxima iteração. Então, de n0 até n2 já estão ordenados. E agora a gente vai então inserir o n3, que é o 95. Então, comparando o n3 com o n2, 94 é menor que o 95, então a gente mantém as posições e aí essa iteração ela já se encerrou. Né? Então, de n0 até n3, nós já estamos com um vetor ordenado. Então, 29, 43, 94, 95. Vamos para a próxima iteração. Comparar então este vetor com o n4, que é o 85. Então, de n0 até n3 já estamos ordenados. Agora a gente vai comparar então o n4 com o n3. 95 é maior que 85, a gente inverte as posições, trocamos as posições. Agora a gente vai comparar o n3 com o n2, ali de laranja, né? 94 e 85, 94 é maior que 85, a gente também troca de posição. Na próxima, então, nós vamos comparar o n2 com o n1, que é o 43 com 85. 43 é menor que 85. Nós mantemos as posições e damos por encerrado essa iteração. Como a gente já estava comparando o n4, que era o último elemento, o nosso vetor, então, ao final já está ordenado, né? 29, 43, 85, 94, 95, tá certinho. E é isso, basicamente, o que faz o insertion sort neste exemplo. Tudo bem? Agora, em código Java, vamos ver o que acontece. Então, lembrando, a gente pegava o vetor o pedaço já ordenado e comparava com um novo elemento para inserir nesse vetor e deixar esse vetor ordenado novamente. Né? Então, nós vamos ter dois fors, né? Para i e para k, onde o i ele varia de 1 até o tamanho do vetor menos 1, né? Então, i tem que ser menor que o tamanho do vetor. E aí eu vou acrescentando a cada iteração uma unidade do i.
E aí dentro desse I vai correr um for para cá, partindo de I, né? E aí a posição é aquela condição de parada, né? Então o K tem que ser maior que zero e a posição, né, o valor da posição K tem que ser menor que de K menos 1. E aí o K ele vai decrescendo, né? E aí, se essas condições elas estão satisfeitas, nós fazemos a troca dos valores de nk e nk-1. Então, aí eu declaro a variável troca, né, auxiliar, que vai receber o valor de nk. nk recebe de nk-1 e nk-1 recebe o valor que estava em troca, ou seja, inverti as posições. E eu vou fazer isso até o k ser maior que zero ou eu não tiver mais o valor do elemento sendo né, menor que o anterior. Né? Ou seja, quando eu não tiver mais que trocar as posições. Eu vou fazer isso rodar para cá e aí eu vou fazer isso rodando também para I. Aqui só tem um exemplozinho, aquele exemplo que a gente fez, né, com o vetor n e depois imprimindo para a gente ver que ao fim vai estar tudo ordenadinho, tudo certinho, ok? Aqui então nós temos as nossas referências bibliográficas e é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.